luta por igualdade. É a primeira coisa que me vem. As pessoas precisam aprender a amar, respeitar. Eu acho que respeitar. Todo tipo de igualdade. Tratar os diferentes como iguais e os iguais como os diferentes, sabe? Para que a gente possa adquirir o respeito. Acho que falta amor no mundo. Quando a gente tem amor, você faz tudo melhor, a coisa flui melhor. Então falta amor, falta tratar com igualdade. Desrespeito principalmente com a liberdade religiosa, que com essa bancada evangélica vem perdendo, né, os direitos conquistados há longos anos. Liberdade religiosa, a questão da orientação sexual, o direito a ser quem você é, sem precisar ficar usando máscaras para que a sociedade te aceite. Direito à cultura, eu acho que isso, sabe, hoje você não pode expor uma arte porque é considerada pornográfica, pedófila. Então, assim, direito à cultura, direito a acesso a essa cultura. Então, acho que aqui no Brasil, essas três são as mais agressivas. E agora a gente ainda está perdendo outros direitos, né? Com esse Congresso conservador, arcaico, vendido. Então, a gente está perdendo também direitos legais. Acho que no Brasil, direitos humanos têm que ser revistos de forma muito violenta. Um Estado laico de verdade, uma educação real e uma cultura de acesso a todos, sabe? Nós não podemos ter uma cultura elitizada. Nós não podemos ter quadros que são expostos só em grandes galerias. Nós não podemos ter música tocada só nas grandes filarmônicas. Nós temos que ter música por povão, quadro por povão, e eles não separando. Conquistas, nós tivemos muitas conquistas desde 87, 88. Depois foi a grande conquista quando o STF reconhece as uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo. E aí vem se conquistando. Eu falo que eu faço 51 em abril. Eu pude assistir o povo literalmente dentro do armário e com medo de que se descobrissem que eles estavam dentro do armário, do povo saindo do armário, do povo nas ruas de mão dada, os jovens sendo, né, quem eles queriam ser, e depois um outro retrocesso, onde você ser você era lâmpadas, era pedradas, né? Nós temos aí o caso de São Paulo, que rapazes homoafetivos que recebem a lâmpada, a Cauane, uma menina de 11 anos no Rio que ganha uma pedrada por ser candomblessista. Então eu acho que nós tivemos uma conquista, mas quando chega no ano de 2012, que eu achei que fosse o ápice das nossas liberdades, que o povo foi para as ruas, logo depois das ruas a gente começa a ter um retrocesso, né? O povo grita por seus direitos nas grandes manifestações de 2013 e perde seus direitos com os políticos. Aqueles mesmos que o povo ameaçou na rua, eles vão tirando os direitos. E aí o conservadorismo vai entrando e a gente vai perdendo todos esses direitos conquistados. Então nós estamos voltando atrás, sabe? Eu não acho uma brincadeira no Facebook quando alguém fala só falta apagar a Lei Áurea. Não demora muito, eles fazem isso, sabe? As pessoas acham que não. Quando um Trump ganha nos Estados Unidos, significa que nossas conquistas deixaram de existir. A democracia, os direitos humanos, os direitos a liberdades religiosas e tudo mais deixa de existir. Então, atualmente é um retrocesso. O Brasil é o terceiro com maior índice de assassinatos de homossexuais no mundo. Então, eu não me lembro agora, mas a cada dia existe mais de 3 mortes, né? O público que mais é assassinado, sem sombra de dúvidas, são das travestis e transexuais. Mas muitos outros, né, homens homossexuais, mulheres lésbicas, elas estão sendo assassinadas. Então, o número vem só aumentando. Se você pegar, a partir do momento que foi começado a mapear esses índices de crime, começa que se mata uma travesti, ela foi assassinada. Não por crime LGBTfóbico. Então não tem, né? Nós não temos a criminalização da homofobia. É preciso criminalizar porque tudo entra no índice de homicídio. Então a gente até perde, mas mesmo não tendo esses índices,
oficiais, o Brasil é o terceiro no mundo, imagina quando tiver. Né? Então, não existe perspectiva, existe, pelo contrário, a percepção que a gente tem é que a coisa tende a piorar. A STF dizer que a gente agora, quem se identifica num outro gênero, pode usar o seu nome social é uma conquista, como foi no dia que eles reconheceram a união estável. Mas é preciso ir além, sabe? Só eu reconhecer o nome da pessoa, ela vai ser reconhecida onde? Nos órgãos oficiais. Mas e a homofobia que vem atrás, sabe? Eu conheço diversos casos, por exemplo, que a Unimed reconhece o nome social, mas quando ela chega no atendimento da Unimed, o próprio funcionário que é homofóbico chama João e levanta aquela mulher de peito, entende? Então é preciso, junto com as conquistas, vir a mudança de comportamento, o que não acontece. Né? Foi aprovado o casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas diversos cartórios não aceitaram. Foi preciso de uma nova luta para que fosse obrigado nesses cartórios a aceitarem essas uniões para se realmente conquistar. Isso é uma luta de depois de 3 anos. Entende? Então, assim, eu fico feliz, porque já é um passo dado. Mas além desse passo, tem tanta coisa que vai ser preciso conquistar, porque, reafirmo, nós vivemos num país muito conservador e que está piorando. Basta dizer que o segundo colocado nas pesquisas hoje, não sei se pode citar nome, mas eu vou citar, é um cara louco chamado Bolsonaro. Né? E ainda tem mais um punhado de gente louca que, me desculpe se alguém aqui for, mas que ainda segue ele. Um cara que fala que gente tem que morrer, que mulher não pode ter o mesmo valor que o homem. Quer dizer, um cara que prega tudo aquilo que já foi conquistado. Né? Como é que eu posso dizer que a gente tem conquistas no Brasil com isso? Então o STF reconhece o nome social, mas um congresso não reconhece. A diferença é que o candomblé, ele trabalha diretamente com as energias, que nós chamamos de orixás. Né? Já a Umbanda, ela trabalha um pouco com os orixás, mas também ela trabalha um pouco com os que a gente chama de catiço, que são espíritos que estão ali para trabalhar em função desses orixás. Eu não gosto muito dessa comparação não, mas é assim, o candomblé é uma religião de matriz africana, né? Ele é uma religião brasileira, mas de matriz africana, e a Umbanda é uma religião brasileira de matriz africana, mas existe ali uma mistura do catolicismo, do kardecismo e do candomblé. E se ela agrega dentro dela essas 3 religiões. Numa Umbanda você tem lá uma incorporação de um preto velho, que é um espírito que já viveu aqui na Terra. No candomblé nós temos só a energia chamada orixá. Então a gente só trabalha com ancestralidade. Essa é a grande diferença. Vem da África, mas o nosso rito é completamente diferente do da África. Na África você nasce na região e você é daquele orixá. Aqui no Brasil, dependendo do seu dia de nascimento e o orixá que a gente fala pegou a cabeça. Então existe uma diferença daquilo que é cultuado na África. Nós somos matrizes africanas, nós não somos a religião africana. Existe uma diferença muito grande, apesar que os orixás é típico da África, lá existe alguns que nós não cultuamos aqui, por uma questão de falta daquela energia aqui mesmo. Né? Falar que o candomblé praticado na África é o mesmo daqui, isso é absurdo. Nós adaptamos. A mulher africana, pelas cores e pela forma, Oxum, senhora dos rios, da cachoeira, e Oxum é a senhora da fertilidade, aquela que traz progresso, aquela que traz fartura. Então ela também está no lugar principal da casa para trazer isso para todas as pessoas. Porque não é exclusivo da casa, é exclusivo de todo mundo que vem. Então ela é exclusiva para que atenda. Passou da porta para dentro, então a gente faz esse pedido, que Oxum traga fertilidade, traga prosperidade para as pessoas. Então é uma representação também de Oxum aqui. Seria como um altar, né? É um assentamento, um lugar onde a gente dedicou aqui na casa, para Exu.
Pra gente do candomblé, Exu é aquele que abre o caminho, aquele que dá prosperidade, aquele que nos ajuda nas batalhas. Ele está muito ligado à questão material, à questão corporal. Então aqui tem um assentamento, é um símbolo de Exu. Depois tem uma vela, que é sempre, agora ela está apagada, mas ela sempre está queimando uma vela aí, onde eu coloco ali os meus pedidos, os meus agradecimentos. Uma pinga tradicional de Exu, que é marafo de Exu. E ali numa buchinha de uma... É como se fosse um patuá, com elementos da natureza, né, e elementos voltados a Exu, onde eu estou pedindo saúde, prosperidade, proteção para as pessoas que frequentam a casa e são residentes da casa. É como se eu tivesse o meu altarzinho do candomblé, já que a gente não tem altares, aí eu tenho aqui uma representação da natureza, que, né, é só representando mesmo, eu não posso ter toda a minha natureza aqui. Quando eu converso com pessoas que não são do candomblé, eu gosto muito de perguntar para eles como que vocês veem o candomblé. E assim, a maioria das pessoas vê como uma religião que tem trabalho demoníaco, né? Sendo que o demônio é uma entidade cristã e nós não somos cristãos. Eu não sei como que eles ainda jogaram essa entidade para a gente, mas eles veem como uma religião demoníaca, como uma religião de negros e como uma religião de pessoas atrasadas, sem cultura. O candomblé ganhou uma certa... Eu falo que teve uma evolução, né? As portas se abriram, teve um embranqueamento do candomblé, o que eu não sei se é uma boa, sabe? Apesar da gente ter uma quantidade muito grande do negro, mas você perde um pouco a raiz, né? Que o candomblé é uma religião de matriz africana, então a predominância deveria ser dos afrodescendentes e hoje não é. Teve uma melhoria porque as pessoas intelectuais estão dentro do candomblé. Eu posso falar que pelo terreiro que eu frequentei, o Babalorixá é um doutor, professor de uma universidade federal. Os membros são psicólogos, são músicos, são cineastas, são físicos, tem professores, tem filósofos. Então assim, nós temos uma melhoria na questão cultural do candomblé, mas o preconceito vem e agora está pior, né? Nunca se houve na história, aí eu vou fazer um retrocesso aqui, o candomblé, para existir, ele precisava no início da autorização do delegado. Então o delegado só autorizava quando ele te colocava bem distante da comunidade. Por isso os nossos candomblés estão na periferia. As cidades cresceram, chegaram até o candomblé, mas nós estamos na ponta da periferia, né? É uma forma de levar para bem longe a religião do negro e do pobre. Hoje nós estamos na periferia, o acesso é mais fácil, mas mesmo assim o preconceito ainda é maior, né? Nunca na história, nem mesmo quando era só permitido se o delegado autorizasse, havia apedrejamento, né? Hoje as casas estão sendo apedrejadas, estão sendo queimadas. Nós vimos no Rio os donos do tráfico evangélicos entrando e destruindo todo o sagrado, né? As outras religiões sofrem preconceito, sofrem perseguição, claro, com certeza. Mas em questão de proporções, o candomblé é maior. Então assim, o candomblé hoje, ele é uma religião que é forte, é uma religião que tem uma raiz muito, muito forte, mas ele começa a silenciar os seus atabaques, tá? E não é só pelo ignorante que vai lá e joga pedra, é pelo um juiz que consegue notificar que nós não somos religiões porque nós temos uma Bíblia, sabe? Que um outro juiz, como o de Minas aqui, um promotor, que diz, olha, vocês podem continuar tocando, mas só dia tal, de tal hora a tal hora, como se as nossas religiões tivessem horário marcado para acontecer. A experiência positiva é que eu pude sair como candomblecista, mas eu fico numa posição confortável, Tati. Eu sou branco, classe média. Então, se eu visto o meu branco sexta-feira, nós somos uma religião que na sexta-feira usamos o branco em honra ao Oxalá, se eu visto o meu branco, eu sou confundido com médico, com enfermeiro, com dentista. Agora, se o negro veste o branco, ele é macumbeiro. Então, quando eu falo em conquistas, para nós que somos da pele clara, ela é boa, que eu posso transitar no mundo hoje
com as minhas roupas, com o meu sagrado, com os meus objetos, né, da minha religião. Mas a experiência boa que eu tive é que eu fui, né, através do candomblé, eu pude representar aí essas pessoas. Eu fui convidado para representar em algumas conferências a nível municipal, estadual e federal, como membro do povo de candomblé, do que a gente chama povo de santo, membro das religiões de matriz africana, né? É engraçado que nós éramos 10 representantes, 2 negros. Então, assim, a experiência boa é que a gente conquistou um espaço que a gente não ocupava. A experiência ruim é que a gente está sofrendo muito mais represália do que antes, né? Eu mesmo, há um tempo atrás, eu estava vestido de roupa de candomblé, eu estava com o que a gente chama de tecido africano, com um colar branco no pescoço, e a pessoa começou a xingar, né? Demoníaco, sai pra lá Satanás, e aí vai, uma série de coisas. Então, assim, as experiências, e aí, pessoal, boa é que a gente ocupou um espaço que a gente não ocupava mais. E isso eu falo um espaço de fala, um espaço de representação. E ruim porque as pedradas começaram a atingir a todos, sabe? Elas não estão mais focadas só em um grupo ou numa, né? A Bahia, por exemplo, que tem o sincretismo, lavagem das escadarias do Bonfim, se torna um ato cultural mundial quase, né? Porque todo mundo vem. A saída do Filhos de Gandhi, hoje já se tem que ter cuidado, porque existe o protesto, né? Enquanto as baianas estão lavando as escadarias, um grupo religioso de fanáticos, e aí eu não posso ser também radical dizer que todos são aqueles pentecostais fanáticos. Eles estão lá, inclusive tentam tomar os jarros das baianas. Então, existe, essa perseguição ela piorou. Além de ter uma peça de gesso, eu acho que a gente aqui está trabalhando com uma peça que está valorizando, está dando uma forma de vida diferente para alguém que está lá pagando pelos seus erros. Eu pego a peça branca em gesso e aí eu faço um trabalho. Faço o trabalho no patiner, né? Que aí eu tenho algumas peças aqui, que é o Sagrado Coração de Jesus. Então eu faço o patiner com um certo envelhecimento, ou eu trabalho também só com a pintura, né? E com alguns detalhes em que a gente coloca para dar uma enriquecida na peça, né? Eu trabalho ela com uma forma de estilizar também, com esse Buda jovem, né? Onde eu dou uma estilizada nele. Esses são os meus trabalhos. Eu aqui não tenho com decopagem, que é feita através de uma aplicação de um papel, né? Então eu não tenho, porque as que eu produzi todas já foram vendidas. Mas é basicamente essas peças, esse estilo que eu trabalho.